Boa noite a todos, a graça e a paz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós ainda estamos acho que semana que vem também, clima de Natal, e é importante que nós compreendamos o verdadeiro sentido do Natal. E aqui estamos para adorar ao nosso Deus. Nós queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, agradecer aqueles que nos acompanham também de suas casas, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa lhe conceder, na medida que procurarem abrir o seu coração, conceder o maior e o principal presente, que é receber a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Quarta-feira estaremos nos reunindo às 19h30. Até domingo que vem, nossas programações programações e encontros presenciais seguem de forma normal. Só na primeira semana, que é a semana do Ano Novo, quarta-feira do dia 30 e também no dia 3, que é o primeiro domingo de janeiro, nós não teremos o nosso encontro aqui presencial, mas essa semana segue normalmente. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, o verso 6, um versículo muito recitado, muito conhecido, mas que a sua mensagem, ela é sempre tão forte aos nossos corações, ela é sempre tão oportuna na vida de cada um de nós. Depois eu estarei citando, os irmãos poderão conferir em suas casas, outro texto de Mateus e também de Lucas, e este aqui de Isaías, capítulo 9, verso 6. Gostaria de ler, os irmãos podem acompanhar, assentados mesmo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ó soberano Deus, nós somos gratos pela salvação em Jesus Cristo, porque esse favor imerecido nos alcançou, nos transportando das trevas para a tua maravilhosa luz. Teu grande amor e misericórdia nos alcançou. Não temos nenhum mérito, nada podemos fazer como que se pudesse dar condições para adquirirmos a salvação em termos de obra ou mesmo algum valor. Nada poderíamos fazer nesse sentido, apenas nossos corações abertos, crendo em Cristo como Senhor e Salvador, sendo alcançado por esta graça redentora. Obrigado a Deus, nós rendemos graças, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal nas nossas vidas. Jesus Cristo nasceu, Salvador de toda a humanidade. Obrigado a Deus por termos sido alcançados, e que assim, ó Deus, Tu possa nos usar conforme a Tua vontade, para que outras vidas que ainda não foram alcançadas também sejam alcançadas. Esse é o maior feito, o maior e o mais importante e o mais necessário acontecimento na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos,
Tá ligado, né? Muito bem, o verdadeiro sentido do Natal, né? Irmãos, nós temos, quando pensamos no Natal, reunir várias informações, né? Vários dados históricos, pesquisas, e algumas de forma mais rápida gostaria de apresentar, mas a minha principal preocupação e meu principal desejo é que cada um de nós entenda o verdadeiro sentido do Natal. Você que está nos acompanhando também aí da sua casa, possa entender o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Salvador. O nosso Deus, já ainda antes da fundação do mundo, preparou o meio para que o homem pudesse ser resgatado, para que ele pudesse ser salvo, absolvido da condenação eterna, por este ter se distanciado do seu Criador, no momento daquela desobediência, da queda. E a culpa não está só sobre eles, Adão e Eva, não é? Como alguns poderiam pensar, não é? E talvez querendo se justificar. Não tenho nada a ver com isto, porque não estava naquele tempo, não desobedeci a esta ordem. Mas a palavra de Deus na carta aos Romanos nos traz de forma muito clara que por um homem entrou o pecado no mundo. E por este homem então, e por isso entrou a morte, a condenação. Pelo grande amor e misericórdia do nosso Deus, também por um homem entra o meio de reconciliar. A maneira única de se reconciliar, de ser salvo, de ser resgatado. Mas todos se fizeram culpados, adquirindo natureza pecaminosa. Então nós precisamos ter esse entendimento quanto ao verdadeiro sentido do Natal. Porque o nosso Deus providenciou, no tempo determinado por Ele, na plenitude dos tempos, a vinda, nascimento de Jesus, de forma miraculosa, não é? Porque foi concebido pelo Espírito Santo. E veja, irmãos, faço questão de destacar Isaías, que lemos esta profecia sobre o nascimento de Jesus, e este livro tendo sido escrito há uns 720 anos antes de Cristo. Quanto tempo, não é, irmãos? E depois se cumprira, porque tudo quanto o nosso Deus lança como profecia, como promessa, Ele cumpre. Então há tantos séculos já anunciado, por outros também, e se dá o nascimento do Redentor, nascimento do Salvador. E quanto à data, às vezes há algumas especulações, né, que ele tenha nascido entre 6 e 4 antes de Cristo. Há algumas especulações assim no cálculo da idade, né, no ano certo do seu nascimento. Mas aí faríamos uma pergunta que é para todos nós: qual é para você o verdadeiro sentido do Natal? Será que nós temos apenas apresentado uma frase costumeira, não é? Então o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Salvador, é aquele que através do qual, só por ele, possa adquirir a salvação. Talvez frases assim tão acostumadas, né, tão decoradas, e nós não compreendemos o verdadeiro sentido mais profundo do que é o Natal, da vinda de Jesus. Mas para você, qual o verdadeiro sentido do Natal? Infelizmente, irmãos,
para o mundo uma festa popular, é um incentivo para o comércio, para banquetes, para outras festas pagãs, para a procissão de ramos, para a procissão de reis e assim vai, né? Então, para muitos, segue mais ou menos nesse sentido, em rituais, em costumes e em tradições. Mas, volto a afirmar, o verdadeiro sentido do Natal nós compreendemos e nós não temos problema nenhum quanto à data. Nós aproveitamos esta data, que já está estabelecida, 25 de dezembro, mas não que nós valorizássemos mais a data do que o sentido. Se mudasse, não teria problema nenhum. Se outra data tivesse sido apresentada, não tem problema nenhum. É o verdadeiro sentido do Natal que nós destacamos. Assim como o dia da Bíblia, por exemplo, né? Dia dos pais, dia das mães. Para nós não é a data em si, é o que é comemorado. É o que é aproveitado daquela data para extrairmos da palavra do Senhor os ensinos para o nosso dia a dia. O Natal é estabelecido pelo povo comum no 4º século da era cristã. É interessante, irmãos, quando nós lemos lá em Lucas 2, verso 1, foi decretado um censo por César Augusto, convocando toda a população do império, para que pudesse então cumprir ali o recenseamento. E por que isto aconteceu? Porque o Império Romano, ele queria o reconhecimento dos nomes e do endereço, da localização, tendo um controle de toda a população, estabelecer melhor os seus impostos, né? Então, por isso que ele estabelece esse censo. E é claro que Maria e José saem de Nazaré, vão para Belém, para que pudessem cumprir também essa determinação. E aí nós vamos vendo mais para frente algumas colocações, né? Alguns destaques que nós fazemos quanto a tudo isso que vai acontecendo. Irmãos, na era medieval, 400 e 1400 depois de Cristo, o Natal já era conhecido como um período de banquetes e diversões. Então a gente vê que não é tão recente assim, né? E algo que vai chamando a atenção do povo, vai se tornando uma prática repetitiva, né? Então isso é interessante quando nós pesquisamos alguma coisa nesse sentido. A árvore de Natal, uma tradição germânica levada à Inglaterra. Papai Noel, origem nas tradições cristãs europeias. Nos Estados Unidos, Santa Claus, derivado de São Nicolau, que segundo a tradição era aquele homem que ele procurava ajudar. Cada um daqueles que tinham suas filhas precisava do dote, tinham dificuldades financeiras, e diz a tradição que ele ia lançando aquelas sacolas de ouro. E hoje nós vemos na figura do Papai Noel aquele que vai atendendo as petições, né? Muitos escrevem ali e para que o Papai Noel lhe dê várias coisas diferentes. Então, mesmo nesse sentido, vai continuando esta preocupação e essa tradição. Mas como cada um de nós poderia se posicionar diante do verdadeiro sentido do Natal? Quando você lê lá em Lucas 2, de 25 a 38, que depois você pode ler, né? Nós não vamos ler agora. Lá você vai perceber o exemplo de Simeão e Ana, em Lucas 2, 25 a 38. Os destaques que nós fazemos são os seguintes, e aí nós perguntamos se o nosso procedimento seria o mesmo. O meu procedimento, o seu procedimento seria o mesmo. E é interessante que seja, né? Que a exemplo desses, e depois eu vou falar também dos pastores, esses bons exemplos precisam ser compreendidos e repetidos, praticados, né? Então, quanto a Simeão, tinha profunda intimidade com Deus, comunhão. Irmão, será que nós temos uma profunda comunhão com o nosso Deus, uma verdadeira intimidade com o nosso Deus? Será que cada um de nós já parou para pensar
Ou o nome de Deus vem assim: ah, sim, eu conheço, já aceitei, não o desprezo, não sou ateu. Mas às vezes não está acontecendo aquela comunhão verdadeira, a intimidade, né? Sentirmos realmente Deus nas nossas vidas, andando com Deus, deixando que Ele participe das nossas vidas. Será, irmãos, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Será que paramos também para analisar se a nossa vida é uma vida conduzida pelo Espírito Santo? Jesus, antes da sua ascensão, faz a promessa que não nos deixaria órfãos, mas que Ele nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo, para sempre estar conosco. Ele nos capacita, Ele desperta dons, Ele está sempre conosco. Todo o vigor para a obra, todo o resultado vem com a presença e a atuação do Espírito Santo. Será que nós damos lugar para a sua atuação, para a sua manifestação, a sua presença manifesta, vamos assim dizer, né? Porque aquele que faz uma real decisão ao lado de Cristo, as Escrituras nos trazem que o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós deixamos ele ali quase que inativo, sem buscar ser cheio do Espírito Santo, sem deixar que ele possa realmente nos usar, nos capacitar, nos orientar. E por muitas vezes ele fica entristecido. Será, irmãos, qual tem sido a nossa postura diante desta realidade? Ele era um adorador. Irmãos, um adorador não é apenas aquele que vai mexendo os seus lábios, talvez fazendo algum movimento. A verdadeira adoração é aquela que procede do nosso coração. É aquela que Deus reconhece, porque sai do profundo do nosso ser. É aquele que às vezes nem expressa muito, com o seu lado físico, com gestos, mas o seu coração está em perfeita sintonia com Deus. E às vezes há outros que fazem tantas expressões físicas e às vezes o seu coração está distante. Mas nós vemos esse outro grande exemplo. Ele era um adorador, aceitava a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, isso é um outro ponto muito importante. Será que aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou às vezes nós, quando traçamos os planos, né, fazemos um planejamento, parece que nós queremos tomar a dianteira e dizer: olha, tudo isso deve acontecer desta forma, eu determino, não pode ser diferente. Nós não fazemos como lá em Tiago nos ensina, né? Quando alguém, por exemplo, planeja ir para tal cidade para negociar, devia dizer: se Deus assim permitir, se Deus quiser. Então faz parte do nosso esforço, a nossa dedicação é muito importante, mas que nós coloquemos tudo segundo a vontade do Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Será que nós temos feito assim, irmãos, aceitando a vontade de Deus para as nossas vidas? Estamos logo para iniciar um novo ano, e geralmente nós colocamos alvos, né? Fazemos planos, e muitas vezes nós esquecemos de colocar: Senhor, se assim for a tua aprovação, seja de um curso a ser feito, seja de uma mudança, não é? Seja da compra ou venda de algo de muito valor, seja até uma mudança para um outro país, né? Ou uma cidade próxima. Irmãos, tudo buscando a orientação e a vontade do Senhor, a aprovação do Senhor, seremos bem-sucedidos. E nós temos esse exemplo, depois os irmãos poderão ver nesse texto citado de Lucas 2, 25 a 38, todos esses bons exemplos na vida de Simeão. Aceitava então a vontade de Deus para a sua vida, abençoava as pessoas, e ele sabia do acontecimento da vinda de Jesus, e assim considerado um profeta. Irmãos, quando nós anunciamos o que a palavra de Deus tem anunciado,
Nesse momento nós estamos sendo um profeta, porque as coisas todas estão acontecendo, abreviando a segunda vinda de Jesus. E a sua palavra é verdadeira, e assim nós devemos atuar. Não profecias próprias, pensamentos, conclusões minhas, não, mas o que a palavra de Deus tem estabelecido como acontecimentos. E aí nós vemos na vida de Ana, que estava sempre no templo e jejuava, constantemente estava por lá. Será que nós também seguimos esse exemplo da presença constante, da busca da presença constante de Deus nas nossas vidas, de jejuarmos para buscar um fortalecimento, de estarmos sempre prontos para manifestação, orientação do nosso Deus para alguma atitude, algum momento da nossa vida? Então essas pessoas, elas se destacavam por esse cuidado. E aí nós lemos em Lucas 2, de 8 a 20, pastores foram convidados a vir e adorar a Jesus. E olha, irmãos, os pastores, eles tinham um tipo de trabalho que no judaísmo não era reconhecido como um trabalho muito agradável, como se fosse um trabalho imundo, e eles eram proibidos da adoração no templo. Mas o nosso Deus, na sua misericórdia e compaixão, olha para o coração, e ele então, o anjo anuncia sobre o nascimento de Jesus, e esses pastores dizem: olha, vamos ver então o que tem acontecido. São convidados a vir e também a adorar a Jesus, enquanto outros pudessem proibir na sua tradição seus cuidados religiosos. O nosso Deus, ele libera, ele chama, porque ele não faz acepção de pessoas, e dá o privilégio, dá a oportunidade de vir e adorar a Jesus Cristo a esses que não tinham a autorização, nem um consentimento para adoração no templo, que não tinham esta liberdade, esse convite para que pudessem adorar, tendo reconhecido desta forma negativa seu modo de trabalho, o seu pastoreio. Irmãos, e quanto aos magos, Mateus 2, de 1 a 12, eles eram estudiosos da astronomia. E é interessante, irmãos, devemos diferenciar o que é a astronomia e a astrologia, Então, na astronomia é a busca de entender a física do universo. A astrologia usa cálculos com as posições dos corpos celestes e também as suas órbitas para correlacionar eventos cósmicos com eventos humanos, Por isso que na astrologia tem muitos aí que procuram saber como será meu dia, como será a minha semana, Mas aí os magos eram estudiosos da astronomia e eles se interessavam pelo surgimento desta estrela, que era considerada uma estrela diferente, Eles eram religiosos, tementes a Deus, criam na profecia, na vinda de Cristo, também respeitavam as autoridades, entendiam o sinal da estrela, eram pessoas alegres, adoradores, eram caridosos com os necessitados e tinham discernimento espiritual. E iam caminhando, Quando viram a estrela e se interessaram pela estrela, caminhando pelo deserto, por lugares perigosos, talvez aí no tempo de pelo menos aproximadamente dois anos. Creram na profecia trazida em Miqueias 5 e o verso 2, e procuraram se informar, com os sacerdotes e os escribas. Irmãos, por causa do recenseamento, as hospedarias estavam todas lotadas, E as hospedarias eram lugares assim considerados como se fossem hotéis, lugares de pousada,
As estrebarias já eram o lugar onde ficavam os animais, né? Também, talvez até para o seu descanso. Então, José e Maria não encontraram, não tinha mais lugar na hospedaria. Não tinha nem vamos chamar assim, um hotel livre, né? Era uma temporada. Quando nós pensamos hoje em algumas temporadas das grandes festas, até essa temporada que nós estamos vivenciando esses dias, Natal, Ano Novo, em muitos lugares já, se não quiser reservar com antecedência, não consegue lugar. E por causa do recenseamento, então, todas as hospedarias estavam lotadas. Mas como aquele que ia nascer era muito mais importante, não tanto o lugar, mas quem ia nascer que tinha importância. Então, procuraram uma estrebaria, porque lá estava ainda livre. E aí, irmãos, fica uma lição para as nossas vidas. Quando algo é tão importante, muito importante, às vezes não se preocupa tanto com o lugar onde ele vai acontecer, mas se ele vai acontecer, né? O nascimento de Jesus era o mais importante, ele o mais importante, né? Porque é o Salvador da humanidade. Se ainda tivesse algum lugar em alguma hospedaria, tudo bem, não mudaria essa importância, nem o seu efeito. Não houve, mas nada de pânico, né? Nada de preocupação, nada de ficar ali, talvez xingando aí pelos cantos, mas uma estrebaria poderia ser aquele lugar, e como foi para o nascimento do Salvador. E aí nós até tiramos uma outra grande lição fazendo uma comparação, né? A hospedaria poderia ser comparada a um coração que está tão cheio de outras coisas materiais, está tão cheia de tantas coisas que o mundo oferece, que Jesus não tem lugar naquele coração, porque já está preenchido com muitas outras coisas. Agora a estrebaria está vazia, essa está pronta para receber a Jesus. Então o coração daquele que está pronto para receber a Jesus. E aí até poderíamos fazer uma pergunta, né? Como está, você que talvez ainda não deu um passo ao lado de Jesus Cristo, como está o seu coração? Na condição de uma hospedaria lotada de tantas coisas que o mundo tem oferecido? Ou está como uma estrebaria vazia, com muitos lugares e apto, né, pronto para receber a Jesus, para receber o Salvador? Como está o seu coração? De todos aqueles que um dia já receberam a Jesus, como eu recebi a Jesus há muitos anos, sei que os irmãos também. Então naquele momento o nosso coração estava como uma estrebaria, estava vazio nessa comparação, né? Vazio de todos os outros interesses e propósitos, estava livre de tal modo que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A presença de Jesus valoriza e enobrece qualquer lugar e qualquer pessoa. Quando nós vemos, irmãos, fico a pensar e analisar o modo como Jesus veio, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus único e verdadeiro. Ele vem assim, não encontra mais lugar na hospedaria, talvez nas preocupações, na análise humana poderia dizer, mas como isso pode acontecer? Uma pessoa importante da época já está reservado com antecedência, e para ele, que tem muito mais importância, não deveria ter sido reservado um lugar? Mas ele vem desse modo. O seu nascimento se dá numa estrebaria. Ele come com pecadores, procura aqueles que eram marginalizados
procura aqueles que eram ignorados pela sociedade, chega bem perto deles, mostra o amor, socorre, alimenta, tem a operação de milagres. Por que isso, irmãos? Poderia ser de modo diferente? Poderia ser, mas eu creio que Deus tem nos dado uma grande lição, a importância que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Não depende de nenhuma realização material, de nenhuma condição material. Esse é o bem maior. Jesus Cristo é o bem maior, irmãos. Jesus Cristo é o maior presente nas nossas vidas. Se no Natal há preocupação, qual o presente que eu vou ganhar, o que vai acontecer, não é? Olha, Jesus Cristo é o presente permanente, é o mais importante. Um dia ele foi oferecido, nós recebemos. Se você que está nos acompanhando ainda não recebeu esse presente, está em tempo para que você abra o seu coração e receba Jesus como Senhor e Salvador. Abra o seu coração. Tem um hino que diz assim, hoje à tarde eu estava escutando, um passo só, né? Um passo só. Eu quase comecei a chorar. Fiquei tão emocionado, né? Algo tão importante, irmãos, acontece tão rápido. Receber a Jesus como Senhor e Salvador, como ladrão na cruz. Naquele momento, antes de dar o último suspiro, ele então recebe o mais importante para a sua vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, um passo só, abrindo seu coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Que o nosso Deus abençoe a cada um, que o nosso Deus, com a sua misericórdia, muitos possam ainda ser alcançados, porque há muitos ainda para serem alcançados. Irmãos, diz a palavra de Deus que a porta que conduz à perdição e o caminho também que conduz à perdição são muito largos. Não precisa fazer nenhum esforço para a pessoa ficar distante de Deus, só crer que Ele existe, né? Às vezes a pessoa, para não ser confrontada, né? Não, eu não estou dizendo que Deus não existe. Deus existe, Deus é muito bom, a palavra de Deus é muito boa, a igreja é muito boa, né? Mas cadê a vida de compromisso, a vida para estar junto com os adoradores, priorizar a obra do Senhor? Tem faltado muito, irmãos. Que Deus continue com esta misericórdia para que outras vidas sejam alcançadas, porque o nosso Deus, Ele quer que todos se salvem, Ele não quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O que Cristo fez por nós na cruz é suficiente para a salvação de toda a humanidade, porém eficiente só na vida daqueles que creem, não é? Só aqueles que abrirem o seu coração e receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Neste Natal, receba esse maior presente, Jesus Cristo. Supera qualquer coisa que alguém pudesse imaginar, né? Louvado seja Deus por isso, tá? E assim terminamos a palavra. E, irmão Marcos, temos mais 2 louvores pós-lúdio, né? Então, poderá vir com a equipe de louvor. E logo após esses 2 louvores, nós estaremos livres para os irmãos participarem ali no salão embaixo. Eu só quero orar. Se você aí da sua casa sentiu o desejo de abrir o seu coração recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, quero orar pela sua vida. Ou você que está conosco também, não sei se temos alguém aqui no nosso meio que quer começar um ano novo, né? Uma situação nova, um compromisso com Deus, uma comunhão com Deus. Eu quero chamar você para vir aqui à frente, para que a gente possa orar. Se você não quiser vir à frente, só levante a sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém?
Se hoje ouvides a voz do nosso Deus, não endureçais o vosso coração, né? Eu quero orar então, e Deus conhece cada coração. Soberano Deus, nós te louvamos, nós glorificamos e exaltamos o teu tão grande nome, pela tua misericórdia e compaixão e grande amor que pôde nos alcançar. Obrigado a Deus porque entendemos e já aplicamos nas nossas vidas o verdadeiro sentido do Natal. É o nascimento de Jesus, o Salvador, aquele que já fora preparado, já antes da fundação do mundo, pela tua misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor. Quero pedir, ó Deus, se houver aqui no nosso meio alguém que entendeu pela ação do Espírito Santo que ainda não recebeu a Jesus como esse presente tão maravilhoso, como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, toca nesse coração, para que não vá embora para a sua casa, sem que antes fale conosco, sem que antes entregue a sua vida, pois é um passo só, um passo tão rápido, mas tão importante. Ó Deus, pedimos também por aqueles que nos acompanham de suas casas, também, ó Deus, firma esses corações, toca esses corações, ó Deus, para que possam realmente receber a Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas crer, não apenas conhecer a história do Natal, mas receber a Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém.